Quando eu vim estudar teologia, o meu primeiro curso teológico no STEB, em Venda Nova, foi o meu contato primeiro com a Igreja Batista do Barreiro, que era o nome da fundação da igreja, pela missionária Rosalie Mills-Appleby. E foi exatamente na década de 70, no início de 70, quando eu vim estudar no STEB, vindo de Goiânia. Da saudade daquele tempo lá do STEB, mas da saudade para mim também de encontrar um dia com você, poder dar um abraço, dar um beijo, mas nesse dia de celebração, meu coração é de gratidão a Deus o Pai, por Ele ter deixado você fazer parte da minha vida, sendo para mim também uma grande bênção. Te abençoo, toda a sua casa, o rebanho que Ele tem concedido a você. Continue sendo esse homem tão maravilhoso, aquele Josibel lá do STEB, mas que cada dia cresceu e está cumprindo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Um beijo, querido. Um abraço. Aqui chegando, havia uma escala, um intercâmbio dos seminaristas, especialmente daqueles que vinham de outras cidades, de outros estados do Brasil, para pregar nas igrejas da Grande Belo Horizonte de um modo especial. E eu tive a oportunidade de pregar em várias igrejas, e entre elas também na Igreja Batista do Barreiro. Na época era pastoreada pelo pastor Hilton Quadros Cordeiro, que foi um dos pastores pioneiros aqui da igreja, depois da missionária Rosalie Mills-Appleby, com a equipe que com ela trabalhava. Com certeza, o terceiro líder da igreja, a nível de igreja local. Porque uma pregação que era comum em todas as igrejas históricas é que o fato de que, quando a pessoa se converte, o Espírito de Deus é o agente da obra de conversão, de regeneração espiritual, vem morar no cristão. Então, uma tese defendida fortemente pelas denominações históricas do Brasil, em especial, é que não há necessidade de uma nova experiência além do novo nascimento ou regeneração espiritual, usando a linguagem teológica da Bíblia. E a missionária Rosalie trouxe um diferencial na pregação, apesar de ser batista também, missionária americana que veio enviado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Ela descobriu que tinha uma segunda experiência marcante, que por muito tempo foi chamado também de segunda bênção, ou batismo no ou com o Espírito Santo. Tem uma polêmica em torno do no e do com, mas não vamos entrar no mérito aqui, né? Porque, na verdade, o que importa não é a terminologia, o que importa é a experiência, né? E essa experiência, ela foi realmente pregada, ministrada no meio das igrejas históricas, a partir dos batistas, né? Pela missionária Rosalie Mills-Appleby. O pastor Zé Rego Nascimento foi um dos grandes líderes, né? Um verdadeiro profeta deste movimento, né? Ele foi alcançado por essa bênção, batizado no Espírito, um extraordinário pregador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo nas suas campanhas, nas suas conferências, não todas, mas pelo menos a partir do meu tempo de seminarista, né? E por onde ele chegava era um mover de Deus, algo extraordinário, inexplicável, não é? E de uma forma muito natural. Ele não era pregador que gritava, igual nós temos hoje aí alguns se esguelando, né? Para comover as pessoas, né? Emocionalmente. Não havia isso, ele falava de forma calma,
pausada, suave. Mas, para falar de uma forma muito clara, eu nunca ouvi um pregador com a unção tão contagiante igual ele. Porque a unção começava, não era na pregação, começava na leitura do texto bíblico. Quando ele começava a ler de forma pausada o texto, parece que começava a soprar um vento, uma brisa no auditório. E daqui um pouco começava a gente chorar, soluçar para todo lado. Uma coisa, só de eu lembrar, eu começo a querer chorar, porque ainda está aqui dentro de mim a marca, a gravação. Então, é algo assim que não tem nem muitas palavras para explicar. E por onde ele ia, as coisas aconteciam de forma natural, de forma espontânea. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, né? E recebendo também dons espirituais, né? Além do dom de línguas, né? Profecia, visão, revelação, muita cura, muito milagre, de forma muito natural. Meu Deus, que coisa fantástica, coisa fantástica. E aí, o outro grande líder que foi alcançado, e Deus usou o pastor Zé Rego para alcançar várias lideranças, não só entre os batistas, mas entre várias outras denominações, além da missionária Rosali, que também era suave na forma de falar, né? O pastor Enéas Tonini, que era um batista muito radical, muito dogmático, lá de São Paulo, né? E um homem muito preparado também, né? E ele foi batizado no Espírito Santo. E aí eles começaram a circular o Brasil, andando o Brasil, pregando esta mensagem, né? E depois surgiu um movimento que era um encontro, né? Um encontro de renovação espiritual, né? Nos primeiros eu não pude participar, mas eles foram acontecer aqui em Belo Horizonte. E aí, o maior número de igrejas batistas inicialmente foi aqui em Belo Horizonte, exatamente por causa do Encontro Nacional de Renovação Espiritual, que acontecia aqui, né? E entre as igrejas que foram alcançadas, a Igreja Batista do Barreiro, Lagoinha, Batista da Floresta, e várias outras aí, né? A lista é grande. E aí vieram outras denominações, vieram presbiterianos, vieram metodistas e foram batizados no Espírito Santo. Vieram luteranos, episcopais, congregacionais, e com isso surgiu o STEB. A ideia do STEB surgiu dentro desse movimento provocado pelo Encontro Nacional de Renovação Espiritual, a necessidade de formar pastores, líderes, não só regenerados, convertidos, mas também batizados no Espírito Santo. E eu fui alcançado, porque tinha gente de tudo quanto é parte do Brasil para estudar. Morava em Brasília, na capital, fui salvo ali, convertido em 1972, muito tempo atrás. Deus colocou no meu coração, vi estudar num seminário aqui, vim estudar no STEB, que é o Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Existiam muitos alunos no meu tempo, 104 alunos, e eu então vim com o desafio de fazer meu curso de bacharel em teologia. Matriculei, vim, e havia uma norma no seminário que cada seminarista deveria trabalhar com uma das igrejas aqui da grande Belo Horizonte. Os alunos muito espertos, né? Cada um escolhia as igrejas que queriam, mais perto, e no final o diretor do seminário virou para mim e para um outro que sobrou, dois, falando que eu tinha um desafio de uma igreja bem longe de Venda Nova. Era aqui no Barreiro. E que teria que trabalhar com o pastor Josibel de Moura Rocha. E se eu aceitava o desafio, eu falei, pois não, aceito. E já tinha ouvido falar do pastor Josibel, conferencista,
e evangelista e trabalhando, levando a mensagem de Deus no Brasil todo. E eu gostaria de conhecê-lo. Vim então, em 1975, também numa escola dominical. Entrei, sentei, ouvi a mensagem que ele estava ministrando. No final, eu me identifiquei, dizendo que eu vim trabalhar. Se ele me aceitava, eu fui indicado pelo diretor do seminário. E depois de toda a conversa, ele me lançou um desafio, dizendo para mim uma frase: para onde eu te mandar como seminarista, você irá? Eu falei sim. E ele falou: então eu tenho um desafio para você. Ele falou: há um campo aqui que está sem obreiro, chamado Santana dos Montes. Eu falei: pois não, eu vou. Quando eu vou? Ele falou: na próxima semana você já vai. Eu conheci a comunidade Batista Shalom Internacional em 1981. Eu me converti em 1979, lá no Cefet, ali na antiga escola técnica, na Avenida Amazonas, e ali eu conheci uma pessoa dentro da sala de aula que começou a me evangelizar. Por quê? Eu tinha muita sede de conhecer a Bíblia, porque com 9 anos de idade eu tive uma experiência com Deus dentro da Igreja Católica. E dos meus 9 anos aos 19 anos, eu não encontrei o Jesus vivo ali dentro. Então eu comecei a ter um vazio muito grande no meu coração. Comecei a pensar até em suicídio, porque eu não via propósito de vida. E com 19 anos, quando eu entrei no Cefet, no primeiro dia de aula eu vi uma Bíblia em cima da carteira de uma colega. E eu pensei que ela era irmã de caridade. Cheguei para ela e falei assim: você é irmã de caridade? E ela disse assim: não, por quê? Eu falei assim: não, você está com a Bíblia. Ela falou assim: não, eu sou crente. Eu falei assim: crente? O que é isso? E ali começou aquela pessoa, a minha colega de classe, a me evangelizar nas horas do recreio. Comecei ali a ouvir a palavra de Deus, todas as dúvidas que eu tinha, eu comecei a perguntar para ela e ela começou a me mostrar na Bíblia. Só que eu li a Bíblia com ela na escola. Quando chegava em casa eu não entendia nada, porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Então eu comecei a buscar a minha conversão. E foi através da conversão que eu comecei a conhecer Deus. Quando eu tive um encontro real com Jesus, em junho de 1979. De junho de 1979 até meados de 81, eu fiquei sem poder frequentar a igreja, porque meus pais não aceitavam, como eles diziam, mudar de lei. Eles achavam que eu era uma pessoa que precisava, de conhecer mais a Deus, sim, mas dentro da Igreja Católica. Inclusive a família toda, não existia ninguém que tinha sido crente antes de mim. Então a família se reuniu querendo me mostrar que eu estava indo para um caminho errado. E então eu tive que obedecer meus pais, porque eu dependia deles, morava com eles. E eu comecei então a ler a Bíblia, depois que eu me converti, recebi o Espírito Santo, entreguei meu coração a Ele, e Ele começou a me iluminar dentro da Palavra de Deus. Então de segunda a sexta, eu trabalhava no centro da cidade, eu ia nas praças, na Praça da Estação, Praça 7, e ali tinha aquele grupo, eu não sei se hoje ainda tem, aquele grupo de crentes que ficam ali evangelizando, e comecei a entrosar com eles, e comecei a pregar a palavra de Deus ali. Foi durante 1 ano e 4 meses. Quando as pessoas se convertiam, elas chegavam para mim e falavam assim: ô Sandra, me mostra aí qual é a sua igreja. E eu falava assim: não, eu não frequento a igreja. A minha igreja está aqui. Mas olha, eu frequento a igreja mais perto da sua casa. E eu usava também o dízimo, que ninguém me falou, nenhum pastor, nenhuma pastora chegou para mim e falou assim: olha, o dízimo você tem que entregar para Deus. Eu mesmo descobri na Bíblia sobre o dízimo. E ali, abrindo a palavra de Deus, Deus me falou: olha, você vai usar o dízimo para comprar Bíblias e folhetos. E você vai distribuir nas praças, dentro dos ônibus. Eu ia no cemitério, quando eu ia muito em cemitério, para fazer também evangelismo. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a entregar o dízimo.
E graças a Deus, irmãos, eu nunca tive dificuldade nessa área. Por quê? Porque quando eu conheci a Shalom, eu estava procurando uma igreja. E eu desci numa sexta-feira no ônibus, e ali, a antiga Elmo, né, que agora não é mais, eu desci ali e comecei a procurar, né, uma igreja no Barreiro. Eu morava ali no Conjunto Átio de Pávia com meus pais. Por quê? Porque meus pais já tinham permitido eu frequentar a igreja. E ali eu comecei a procurar uma igreja. Eu subi a rua Joaquim de Figueiredo e me deparei com a igreja Maranata. E uma irmã, me vendo olhar a igreja Maranata ali, eu procurando saber os dias de culto e tudo, o que aconteceu? Eu estava uniformizada como professora de educação física, estava vindo da faculdade. Ela olhou para mim e falou assim, olha, dessa maneira você não vai conseguir assistir dessa maneira aqui um culto. Mas eu conheço uma igreja aqui nessa mesma rua, aparece lá domingo de manhã, nós temos a escola bíblica. Quando ela falou escola bíblica, eu falei assim, meu Deus, é isso que eu estou querendo. É o que me chamou a atenção, conhecer a palavra de Deus. E ali, meu amado irmão, olha o que aconteceu. Eu fui 7:45, eu cheguei no domingo, na porta da Comunidade Batista Shalom, na rua Joaquim de Figueiredo, 332. E fiquei na porta esperando a irmã chegar. O zelador veio, abriu o portão e falou, pode entrar. Eu falei assim, não, eu estou esperando a irmã, eu tinha até esquecido o nome dela. Eu estou esperando a irmã, me convidou, então tá bom. E ele foi, vou abrir lá dentro. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Gente, me bateu uma ansiedade, aquele querer de conhecer uma igreja evangélica, eu nunca tinha entrado. E ali eu falei assim, acho que vou dar uma chegadinha aqui na porta e vou dar uma olhada. Eu não sei quantos se lembram, né? Há mais de 40 anos atrás, ali na Joaquim de Figueiredo, eram degraus que subiam ali e tinha um biomo. Então eu tinha que virar e olhar para dentro, né? Então eu comecei a subir os degraus e quando eu estava no segundo degrau, eu ouvi uma voz dizendo assim, Sandra, aqui é o seu lugar. Eu pensei que era a nossa amada irmã que me convidou. Olhei para trás, não vi ninguém. Aí eu falei assim, quem está falando comigo? Dei mais 2 passos, eu ouvi novamente a voz de Deus. Sandra, aqui é o seu lugar. Não voltei mais para receber a irmã, já entrei para a igreja, me ajoelhei e a partir daquele dia eu sabia que ali era meu lugar. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Por isso que eu não estou na Shalom, eu sou Shalom. Conheci o pastor René em Goiânia, na 4ª Igreja Batista de Goiânia, e a 4ª Igreja foi incendiada com o poder do Espírito. Foi a igreja que me acolheu quando eu fui excluído por causa do batismo no Espírito Santo, porque eu era membro da 2ª Igreja Batista em Campinas, Goiânia, né? E eles eram muito radicais contra o batismo no Espírito Santo, dizendo que isso era a heresia dos pentecostais. Então, a minha experiência foi muito impactante, porque eu era tradicional e radical também, né? Os radicais criam radicais, né? Igual os pentecostais criam pentecostais, assim por diante, cada um segundo a sua espécie, né? E eu não acreditava nisso, mas eu fui batizado no Espírito Santo, numa reunião de busca do batismo que era feito nas casas, porque nas igrejas históricas não podia nem orar para buscar essa experiência, né? E aí, ainda falando um pouquinho mais, só isso aqui, né? Quando eu fui participar de uma reunião dessas, né? Depois de ouvir um pastor, o pastor que foi o fundador da primeira igreja batista em Brasília, pastor Elias Brito, sobrinho de saudosa memória, já partiu para a glória. Ele foi convidado para pregar, estava batizado no Espírito Santo, para pregar num congresso, na década de 60, né? Lá em Goiânia, congresso da Juventude Batista Goiana, da Convenção Brasileira, tradição histórica. Não tinha ainda a Convenção Batista Nacional. E lá ele pregou sobre Joel, capítulo 2, e que se cumpriu em Pentecostes, e que a promessa é para vós, para vossos filhos, aquele texto do sermão de Pedro, né?
para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então ele falou, olha, Jesus está batizando no Espírito Santo ainda hoje. E eu lá assistindo, né, no meio da juventude, eu tinha 16 anos de idade, né, me converti com 15, né, ali juntamente com alguns outros colegas, né, da Segunda Igreja Batista. E, mas esse cara está pregando heresia pentecostal aqui, que a gente tinha sido doutrinado contra, né? O que é isso? Jesus está derramando o Espírito Santo, está batizando no Espírito, está dando dom de línguas, está profecia, visões, revelações, curas, milagres, né? E um dos meus colegas, né, que nós convertemos quase que na mesma época, irmão Moacir, né? Lembro como é, filho da zeladora da igreja. Ele disse, estava com a cirurgia marcada para aquela semana, né, seguinte. O congresso terminou no domingo, né? Domingo à tarde. E ele ia operar, estava com um tumor no ouvido, né? Inchado, o rosto dele inchado, né? Aí quando ele falou que tinha curas, milagres, essa coisa toda, ele falou, olha, na segunda-feira eu vou estar na reunião na casa da missionária Ana Maria, lá no centro de Goiânia, né? Centro de Goiânia, família rica, família presbiteriana, importante. E lá nós vamos orar pelas pessoas para serem batizadas no Espírito Santo e Jesus vai curar também. Se tiver alguém enfermo, vai ser curado, né? Deus vai fazer milagre. Aí eu conversei com o Moacir, falei assim, você topa ir lá? Eu andava de bicicleta, né? Topa ir lá para a gente desmascarar esse cara aí, tá falando essas coisas aí, esse pastor não é batista não. Conversando. E ele falou, top sim, ó. Vamos lá. Não tem esse negócio não, vamos lá. E foi aquela noite, aquela segunda-feira, que Deus olhou a minha sede, eu tinha uma sede muito grande de Deus, né? E parece que estava faltando alguma coisa dentro de mim. Naquela noite eu fui batizado no Espírito Santo, eu não vou entrar em detalhes para não render muita conversa, né? Para voltar aqui para a igreja, né? E quando terminou, eles oraram por ele, ungiram com óleo, e o tumor que estava no ouvido dele explodiu com a unção. O tumor vazou. E nós voltamos de Goiânia a Campinas, empurrando as bicicletas e contando as maravilhas, contando a bênção. Ele voltou a ouvir, não precisou operar. Deus fez o milagre, né? E aí começou uma revolução, porque como resultado daquilo eu comecei a pregar nas praças, né? Nós arrumamos uma equipe de jovens, uma equipe chamada Boas Novas, e a gente pregava nas praças, nas portas de cinema, nas portas dos circos, onde tinha concentração das pessoas, né? E era o ano de 64, né, quando houve a chamada Revolução, né? Que alguns chamam de golpe, outras coisas, não vou entrar nesse mérito também, né? E a polícia nos protegia. O pastor falou, não vão fazer isso não, porque está proibido concentração. Eu falei, mas... E falamos com ele, pastor, mas Deus está nos mandando ir, né? E nós pregávamos, nos dias que não tinha reunião de culto na igreja, a gente saía para pregar nas praças de Goiânia. Muita gente se converteu. Chegou o ponto que a nossa equipe tinha 14 jovens de várias igrejas, tudo igrejas renovadas, né, que estavam sendo renovadas, presbiteriana, metodista, batista e pentecostal também, né? E então, foi dali que nasceram vários daqueles que se tornaram pastores, tá? Da equipe Boas Novas. E entre eles eu vim estudar aqui no STEB, né? O meu pastor era contra o seminário, o pastor que substituiu o pastor René, é o Gilberto Viegas Fernandes. Ele tinha sido expulso do seminário, porque ele era muito tupetudo, desculpa a expressão, e terminou sendo expulso do seminário. E ele tinha um trauma contra o seminário, né? Mas eu contei com o apoio de algumas pessoas da igreja para vir para o seminário. E fizeram ele assinar a carta de recomendação para eu vir. Mas gente muito boa ele também, grande pregador, grande pregador. E aí, chegando aqui, né, a igreja não mandou ajuda para mim, porque o Gilberto era contra, então ele não deixava a igreja contribuir para me ajudar no seminário. Então o pastor René me desafiou se eu aceitava ser o secretário dele lá no STEB. Fui o primeiro secretário na gestão do pastor René no STEB. E aí eu tinha que ter contato com as igrejas, com os seminaristas, com todo mundo, né?
E aí eu tinha prazer de vir aqui nessa igreja, porque tinha uma juventude linda. A igreja era uma referência em Belo Horizonte, tá? Em termos de avivamento, né? E o pastor Wilton Sampaio, que era seminarista na época, aqui, né? Auxiliar do pastor Hilton Quadros, ele ficou 4 anos no curso de bacharel, né? E aí, quando o pastor Hilton Quadros, juntamente com outros líderes, organizaram a Convenção Batista Nacional, ele foi eleito secretário-geral nacional da convenção. Aí ele tinha que viajar o tempo todo, aí ele transferiu o pastorado, o pastor Hilton Sampaio, né? Pastorado da igreja. E ele ficou mais 4 anos como pastor da igreja aqui. E continuou o avivamento. Sem dúvida, o pastor Hilton Quadros não era um grande pregador, mas era um homem firme na doutrina, um administrador extraordinário, tá? E um mestre da palavra, muito firme na doutrina. Foi um dos meus mentores, viu? Um dos meus mentores, um dos meus conselheiros, tá? E eu louvo a Deus pela vida destes homens e mulheres também que passaram pela minha vida, que me ajudaram a formatar a minha base no caminho do Senhor, né? E o pastor, só fechando aqui, o pastor Sampaio se tornou um avivalista, pregador requisitado para pregar no Brasil inteiro, porque um extraordinário pregador, um grande evangelista e avivalista, sem falta, sem dúvida, tá? Um dos grandes, não da primeira geração, mas já de uma segunda ou terceira geração que estava surgindo no movimento de renovação espiritual. A minha conversão foi muito interessante, né? Porque a mamãe me chamava, quando a gente era católica, eu ia com ela toda a missa, né? Que era 6 horas da manhã. Então eu ia todos os dias com ela, 6 horas da manhã, levava meu missal e não sabia ler direito não, mas eu ia com ela. E aí, quando ela converteu, eu também senti vontade. E eu estava aqui na igreja e o pastor Eli Dias, e eu não esqueço até hoje, aí ele falou comigo assim: o Deus da gente é do tamanho da fé que a gente tem nele. Então, assim, ele cabe nessa caixa de fósforo, mas se eu quiser, ele domina o mundo inteiro. Então, assim, aquele me tocou demais. Então, assim, eu entreguei minha vida para Deus e foi muito impactante para mim aquele momento. E eu fiquei na igreja ainda 1 ano e não queria batizar. Aí um dia eu conversando com o pastor Josibel, aí ele falou comigo assim: por que a irmã ainda não batizou? Eu falei: eu não senti vontade, eu acho que eu não estou preparada. Ele falou: não, você está preparada sim, você vai passar pelas águas, que é o mandamento de Deus. Aí eu falei: então tá, eu vou passar, mas eu não gosto de água gelada. Ele falou: não tem problema não, vai ser rápido, no instantinho vai passar e tal. Eu falei: então eu quero. Aí eu passei pelas águas, fui batizada, e a minha vontade de continuar na igreja era que eu sempre tive um dom muito maravilhoso, que é de escrever rápido. Então aí logo eu fui eleita secretária da igreja. E isso, naquela época, né, trouxe muito ciúme para as mocinhas da igreja. Então, assim, eu não ligava para aquilo não, eu gostava de fazer, então eu fazia muito bem. E foi uma época muito de lutas na igreja. Mas aí, ele sempre muito fiel a Deus, então aí eu como secretário, relatava tudo, deve estar tudo nos livros de atos da igreja. Então, sim, foi um tempo muito bom, sabe? Mas aí depois, logo depois, aí eu casei e meu marido, antes de casar, também trabalhou na igreja como secretário. Ele ficava aqui na igreja o dia todo e ele falava: eu tenho que sair daqui porque eu quero casar. Eu falei: então você tem que procurar outro emprego. Aí ele foi na Manesmo naquela época. Então aí um rapaz lá que conhecia ele falou: não, se você quiser eu te dou uma vaga aqui e tal. Aí ele aceitou a vaga. Aí nós podíamos marcar o casamento, né? E nessa época mesmo, antes de eu casar, o pastor já estava reunindo comigo, com a Vera e com a Enilda. A gente foi discipulado por ele. E ele, toda quarta-feira, ele dava para a gente as lições, estudava conosco. Então, assim, nós somos discípulas dele. Eu, a Vera e a Enilda.
E isso segurou a minha vida aos pés do nosso Deus. Então, assim, aprendi muito, fui muito edificada, fui muito abençoada e levei a bênção para minha casa, né, para os meus irmãos. Eu sempre tive um estupim muito curtinho, mas assim, Deus me abençoou muito, que eu fui levando as coisas assim, mas de maneira mais leve e tal. Então, assim, foi uma vida muito turbulenta, mas só tenho vitórias para contar. Foi muito bom. Nas quartas, os estudos que a gente fazia com a apostila com ele, todos os quartos. Tinha os estudos nas quartas-feiras, realmente a gente estudava a Bíblia. Então, assim, a gente tinha que escrever e tudo mais, fixava, né? Então, eu sinto falta disso hoje. Também. As coisas, por exemplo, que são consideradas conservadoras, arcaicas, eu acho que na obra de Deus não existe isso. O que funciona, tem que fazer. Porque a gente vai passando o tempo com muito, sabe? Muito progressismo, muita coisa, acaba não valendo nada. Isso me leva a pensar naquilo que a gente nunca teve, a escola dominical. Quando a gente converteu, a gente já era adulto. Então, nós não participamos de escola dominical, a não ser com esse discipulado do pastor. Por isso que hoje a gente tem em mente ter uma escola dominical que seja realmente bênção. O meu desejo é esse, e eu sou muito exigente quanto a isso. Eu quero realmente que a escola bíblica dominical seja bênção na vida de mais pessoas, porque o que me segura na minha fé, o que me segura na minha crença total do poder de Deus, é eu ter a convicção de que Deus tem muito para nos ensinar. Então, assim, a vida de Jesus não pode ser esquecida. Eu não vou procurar o nosso Deus quando eu estou precisando de uma bênção. Eu procuro o meu Deus desde a hora que eu levanto ou desde a hora que eu deito, porque Ele é a minha vida. Concorda, menina? Sim, é claro. Nos anos de 1968, 69, eu comecei a frequentar a comunidade através dos meus cunhados, irmãos da Hilda. Se converteram primeiro do que eu. E assim eu comecei a conhecer a comunidade. Eles tinham uma reunião de oração em casa, um grupo não era a comunidade Batista Shalom, era a Igreja Batista no Barreiro, na rua Joaquim de Figueiredo. Eles frequentavam aqui, se converteram primeiro do que eu e minha esposa. E estava namorando com a esposa, hoje esposa, né? E eles tinham reunião de oração, eu comecei a participar da reunião de oração, eu e a minha esposa, minha esposa, né? Agora era namorado na época, e assim foi o início da minha conversão, o meu conhecimento da comunidade, a participação da reunião de oração. Depois eu começaram a me trazer para as reuniões aqui da igreja. Na época era o pastor Quadros, eu ainda peguei o final do ministério do pastor Wilton Quadros. Eu me lembro até da última pregação que ele fez. Depois entrou o pastor Wilton Sampaio. E assim foi. Depois, em 1973, chegou o J. Moura, né? Que hoje J. Moura, apóstolo J. Moura, na época pastor Josibel de Moura Rocha. E o interessante é que o início, quando eu comecei a ter conhecimento da Escritura Sagrada, foi através de um programa radiofônico, nem foi aqui na comunidade. Quando eu vim, eu já estava lendo a Bíblia, já estava tendo conhecimento de algumas coisas da Bíblia, já estava lendo. Meu primeiro encontro com a palavra de Deus, eu não conhecia nada, né? Dentro do meu lar, infelizmente, eu não tive esse ensino, esse direcionamento com relação às Escrituras Sagradas. Meus pais não eram convertidos, praticavam espiritismo, né? Eram espíritas, misturado com o catolicismo, mas na realidade eram espíritas. Eu presenciei muita coisa dentro dessa religião, dentro da minha casa, até a minha adolescência. Então, ouvindo um programa radiofônico na Rádio Nacional do Rio de Janeiro,
chamado Romance da Eternidade. E através dessas programações que contavam histórias da Bíblia, história de Sansão, Daniel, Samuel e tantos outros, começou a tocar no meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu estava servindo a Força Aérea Brasileira nessa ocasião. E depois comecei a namorar a Hilda, minha esposa, e os irmãos dela se converteram. Aí começou então a ter o contato com a comunidade, participar das reuniões de culto da comunidade. Me casei na comunidade, aqui na Igreja Batista do Barreiro, na época, né? O nome Comunidade Batista Shalom veio bem depois. E assim foi a minha história dentro da comunidade Shalom. Eu conheci a Shalom através da minha irmã, Ana, através dos meus pais e da minha irmã mais velha, Olga. Eu, por exemplo, uma das bênçãos também que teve na minha vida foi eu ter conhecido meu esposo aqui. Ele era também da mocidade, foi um caso muito interessante, esse meu encontro com ele, como que eu me casei, porque a gente fazia caravanas para Santana dos Montes, para Jaboticatubas, a gente sempre tinha caravana para fazer. Nós éramos ainda jovens e a gente tinha mais tempo também, não é que a gente tenha que se relaxar, agora não tem tempo, eu faço isso, não. Mas naquela época a gente podia dedicar mais tempo na casa de Deus. Mas as coisas vão mudando. E foi muito interessante, eu gosto de contar esse tópico aqui. Como que eu conheci meu marido. Foi aqui que eu até falei com o pastor. Nós íamos para Santana dos Montes. Aí o pastor, não, faz o seguinte, ele ainda brincou. Falou assim, vê qual dos jovens aí que vem, que pode, assim, simular que ele é seu namorado, alguma coisa, vocês ficam só junto lá e tudo. Hã? Ganhou no Paroímpa. Ganhou no Paroímpa. Aí viemos conversando normalmente e tudo, aí falou, Vera, você não gostou da ideia, não? Quem sabe realmente a gente pode namorar, quem sabe? Eu falei, não vai dar certo, não. Ficamos naquela, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas depois disso nós começamos a aprender violão aqui embaixo, no cenáculo. Aí todo dia ele levava o violão lá em casa para mim. E no leva o violão, conversa para cá, conversa para lá, vamos tentar. Eu até o último ainda falei, não vai dar certo não, porque ele era mais novo que eu. Aí ele falou, não, eu gosto de pessoas mais velhas mesmo, que já tem a cabeça centrada, não sei o que e tal. Aí aquilo me incentivou, falei, bom, então... Aí começamos e ficamos casados, no total 45 anos. Casamos aqui, foi o pastor Josibel que fez o nosso casamento. E então, assim, aconteceram lances muito bons, muito abençoados, muito felizes aqui também. Eu, igual eu falei, dei muito trabalho para Jesus, porque até para batizar, quando a Ana Lúcia falou, eu estava lá conversando, aí o pastor fazendo a reunião lá, tudo. Eu pedi licença aí, eu estava bem indo embora, eu falei, eu não vou batizar hoje não. Aí o pastor chegou lá, Vera, onde você está indo? Pastor, eu resolvi, eu não vou batizar hoje ainda não, vou deixar para a próxima. Eu falei, não Vera, você já está aqui, olha, isso tudo pode ser armadilha, vem batizar. Eu falei, não, eu tenho medo de afundar nessa água aí. Ele falou, não, eu vou te ensinar uma técnica. Aí pegou alguém de modelo que fizesse assim, o nariz, e fez, teve que me mostrar. Falou, tá vendo como é que eu vou falar? Então eu vou. Aí batizei também. Então, assim, tem coisas interessantes, coisas engraçadas e o melhor, o crescimento na palavra de Deus, com um estudo que era muito levado a sério. Não é que hoje não leve, mas são as didáticas, né, do período. O meu aceitar Jesus também foi muito bonito e Deus foi tão maravilhoso que primeiro Ele permitiu isso uma semana antes da minha mãe falecer. Ela me viu aceitando Jesus, porque eu era alvo das orações dela num livro de oração que tinha aqui.
quando eu tinha 15 anos, então muito tempo atrás, na formatura da 8ª série, que nós tínhamos uma colega de turma que frequentava a Igreja Batista do Barreiro, né? E ela nos convidou para participar de um culto em ação de graças. E eu fui, que eu queria participar de todos os atos da formatura, eu fui. Gostei imensamente de estar ali naquela reunião, mas na saída eu falei, aqui nunca mais eu coloco meu pé. Falei com minha irmã, nunca mais eu venho aqui. E ela falou, por quê? Eu falei, não sei, porque eu não quero, eu sou católica e não quero vir. E eu conheci nessa época, e depois, quando eu já estava cursando a faculdade de psicologia, eu trabalhava no Fundo Cristão para Crianças, e mais 3 amigas que também trabalhavam no Fundo Cristão decidiram iniciar uma creche comunitária, e elas falaram, né, a Dodora podia tanto participar com a gente e tal, mas ela não é evangélica, cristã evangélica, e nós queríamos muito que fosse, porque a escola vai ser a Escolinha Evangélica de Educação Infantil. E elas decidiram fazer um jejum durante um mês, né? Elas fizeram um jejum e oraram para que Deus alcançasse a minha vida, né? Para que houvesse uma conversão. E daí, durante esse mês de jejum e oração, eu tive pela manhã, em vez de eu ir para a missa, né, dos jovens que nós liderávamos, eu e meu irmão, em vez de eu ir para a missa dos jovens às 9 horas, eu falei, eu vou lá naquela igreja, no Barreiro, que eu fui quando eu estava com 15 anos, já tinha 5 anos a mais, né, 5 anos. Aí eu vim, sem nenhum convite, cheguei, falei se tinha alguma programação, o que estava acontecendo naquele dia. Eles me falaram que tinha a escola dominical, a antiga escola dominical, e me levaram para a classe, que era no Salão Nobre, né? E eles falavam Salão Nobre. Eu entrei naquela classe, era o nosso apóstolo, que na época era o pastor Josibel, de Moura Rocha. Aí o pastor estava ensinando sobre a pessoa de Jesus, e durante aquele mês eu me converti pela palavra. Eu cheguei no primeiro domingo, eu recebi a palavra, o estudo, levei a apostila que eles deixaram eu levar, e eu falei, eu tenho que aprender para a gente passar para os jovens da Igreja Católica, que a reunião era no domingo às 15 horas. Aí eu fui no primeiro domingo, o apóstolo falou, né? Na semana que vem a gente termina, não deu para terminar. Aí eu falei, eu tenho que vir, eu tenho que terminar essa lição. Aí do segundo para o terceiro, ele falou que ia iniciar outra lição. Eu falei, não, eu tenho que ver. E daí eu me converti, sem apelo, sem nada, e comecei assim, a intenção não era ficar na igreja, mas eu amei conhecer a palavra, né? Receber a palavra e fui ficando, e estou aqui até hoje. Eu nasci aqui, então meus primeiros anos de aprendizagem na igreja, né, de escola dominical, de eventos e tudo mais, foram aqui com a minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito correta para ensinar, né? Então eu me lembro que a gente chegava
no culto e se o pastor estivesse orando, a gente tinha que esperar lá na porta, ele ia terminar a oração para depois entrar. A igreja tinha aqueles bancos, né, de madeira, então não dava para ficar fazendo aquele trança-trança toda hora e não tinha classe de crianças na época, à noite, né? Então a gente vinha e ficava sentado do lado do pai e da mãe assistindo o culto. E eu me lembro também das aulas na escola dominical, nas salinhas aqui, duas professoras em especial, que eu me lembro, a Wanda Coelho, foi minha professora, ensinava umas musiquinhas pra gente quando eu era menorzinha. E depois, quando eu fui da classe dos juniores, a Ana Helena, que, né, dava as aulas lá pra gente, ela era muito divertida, as aulas eram muito boas. E a gente, eu como criança, assim, eu não lembro das coisas sérias, né? Eu lembro de uma vez que a aula da escola dominical terminou mais cedo e o pastor dava aula para os adultos aqui no templo. E nesse dia estavam as crianças todas ali fora. Aí eu falei com elas, vamos brincar de pega-pega do lado de cá, que tinha um espação. Aí todo mundo, vamos brincar, mas não pode falar alto, né, e tal, senão dá problema. Aí tá bom. E eram muitas crianças, eram uns 20 mais ou menos. E aí quando a gente falou assim, vamos começar, aí todo mundo saiu correndo e gritando, enlouquecidamente, as crianças, todas gritando, meu Deus do céu! E eu assim, alguém vai vir. Aí o pastor estava bem bravo aqui dentro, falou assim, os pais têm que pegar os seus filhos lá e trazer aqui e tal. Aí chega minha mãe lá, e eu, né, assim, aí vem todo mundo chegando, o pastor olhando assim, com a cara séria, e as crianças, você tá no banco. Que tinha um gasofilácio marrom grande aqui no centro, o púlpito retangular, umas cadeiras lá atrás de madeira pesadonas, tinha uma paisagem ali no fundo. E eu gostava muito, eu ficava durante o culto muitas vezes entretida com a paisagem, ficava olhando todos os detalhes, assim, as árvores, as flores. E era um rio correndo assim. Era muito bonito. E eu me lembro muito dos trejeitos do pastor, né? O pastor era muito engraçado, aí, né, de vez em quando ele falava umas coisas, todo mundo ria, ou então, às vezes, ele falava mais alto, assim, todo mundo assustava, vocês estão dormindo. Ou no último culto, né, que ele falou assim, quem tá dormindo, fala amém. Aí todo mundo, amém. Estão dormindo. E é isso, eu vinha com a minha mãe e aquela coisa, né, de sempre ter aquela responsabilidade com a escola dominical. Às vezes a gente não queria de jeito nenhum, vinha, tava dormindo, domingo de manhã, cedinho. Não, mãe, anda, levanta e tal, nós temos que ir. E aí a gente vinha, aí chegava aqui, era uma festa. Né? A gente sempre, minha mãe ensinava, né, que toda vez que ganhar uma roupa nova tem que estrear na igreja. E a gente tem essas coisinhas assim de criança que cresceu dentro do evangelho. Então, assim, eu sempre acompanhei a minha mãe e meu pai. Então começamos assim a interagir com a Igreja Antiga Batista em Barreiro, que hoje é Comunidade Batista Shalom Internacional. Foi assim que eu conheci a comunidade, a igreja e também o pastor. Então, a experiência de conhecer esta igreja, que era uma das igrejas que foram alcançadas pelo movimento de renovação espiritual, um movimento que foi lançado no Brasil na liderança inicial da missionária Rosalie Milzapip, e depois o time foi engrossando, né? Quando o pastor José Rego do Nascimento, também de saudosa memória, se levantou como uma voz profética, pregando esta mensagem do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais como realidades para o tempo presente.
Tudo é pela graça. Eu não tenho mérito nenhum a ser ovacionado, a ser glorificado. Tudo é a graça de Deus para comigo. Eu sei que se eu fosse para uma outra denominação, não sei se eu teria a oportunidade de servir ao Senhor como eu tenho servido nesses 43 anos, né? Em nome de Jesus.